Olá, está começando pela Vibe Mundial o programa Mentes Além do Tempo, convidando você a mergulhar nos conhecimentos da física quântica, da neurociência, da espiritualidade e da filosofia. Tudo com o propósito de te auxiliar nessa jornada da vida, expandir a sua mente, para que você por conta própria possa ter elementos, ferramentas para despertar sua consciência e, consequentemente, se conectar com a sua espiritualidade, com o seu eu superior. Muito obrigado a você que sintoniza os 95.7 FM e os 660 AM da Vibe Mundial. Agradecemos também a todos que estão nos acompanhando pelo YouTube, em qualquer lugar do planeta. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Edgar Bin, psicanalista, hipnoterapeuta e filósofo, e estou aqui ao lado da minha amada esposa, Eliane Bin, que também é psicanalista, é terapeuta holística e é consteladora sistêmica. Boa tarde, Eliane. Boa tarde, Edgar. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Querido ouvinte, hoje mais um programa muito especial, porque nós temos o prazer de receber novamente aqui nos estúdios da Vibe Mundial, na Avenida Paulista, um convidado mega especial, que esteve conosco em outro programa e que fez tanto sucesso que nós estamos aqui hoje novamente, né? Oportunidade para compartilhar todo esse conhecimento, porque o nosso querido professor e amigo Paulo Malherbe nos deu a honra de nos visitar novamente. Seja bem-vindo, Paulo. Boa tarde. Boa tarde, Edgar. Boa tarde, Eliane. Boa tarde, ouvintes aqui da 95.7 que nos honram, né? Neste momento, muita alegria, muita gratidão. E o carinho de vocês é uma coisa insubstituível, né? Gera anos de vida a mais para a gente. Muito obrigado. E que Jesus abençoe a nossa jornada hoje aqui de aprendizado. Maravilha. A gente que agradece muito mais uma vez a sua presença, Paulo, porque a gente vai continuar aqui um bate-papo que a gente teve num dos nossos últimos programas sobre o tema da obsessão, né? E para quem não assistiu o programa anterior e quiser acompanhar, corre lá no nosso canal no YouTube, né? youtube.com/bin91, procura lá a entrevista com o Paulo Malherbe, para pegar a primeira parte da nossa conversa e entender muito mais sobre esse processo que é tão comum nas nossas vidas, né? E se você não acompanhou o programa anterior, o Paulo é formado em engenharia, né, em computação e em análise de sistemas pela USP e milita no movimento espírita desde a década de 1970. Né? Atualmente, ele trabalha como professor e palestrante nas áreas de assistência espiritual e na área de ensino e também no grupo de apoio ao antitabagismo e outros vícios da instituição espírita Seara Bendita, que fica aqui na zona sul de São Paulo, no Campo Belo, e também na assistência espiritual para a desobsessão na Federação Espírita do Estado de São Paulo, tanto na exposição do Evangelho como na psicofonia e na clarividência, né? E, para completar, não bastasse tudo isso, o Paulo também é autor de vários livros. Vamos citar aqui os títulos de autoria do Paulo: Acima das Nuvens e Além do Nevoeiro, Os Caminhos de Jó, Será que Sou Médium? Esse daqui a gente tem aqui, o exemplar, né? Presente. Paz na Alma, Pensamentos de Gaveta e um que está aí no forno, está para sair, né, Paulo? É o Ação das Mulheres Espíritas no Brasil. Brevemente estaremos aí com ele em mãos também. Isso. Maravilha. Então, Paulo, novamente, né? Boa tarde, seja muito Boa bem-vindo. Gratidão, né, por ter aceito mais esse convite nosso. E para começar, querido Paulo, né, o que você tem, né, para nos falar sobre obsessão e vício? O vício é porta aberta para a obsessão? E a obsessão pode levar ao vício? Ótima questão, viu, Eliane? Antes de mais nada, seria importante a gente definir para o público, né, ouvinte, um pouquinho sobre obsessão espiritual, um pouquinho sobre vício. A partir daí a gente segue. Então, obsessão na visão espírita, né? Obsessão espiritual é uma enfermidade psíquica, né? E ela se caracteriza pela subordinação de uma mente que vai gradualmente assimilando sugestões passadas por uma outra mente que está doente, né? Então, uma mente doentia estabelece um vínculo, uma conexão, né? Uma sintonia, né? Na faixa de frequência mental, e aí uma mente doente adoece a outra, né? Então, e aí essa mente doentia gera sugestões capazes de eclipsar a razão,
o bom senso da vítima, fazendo muitas vezes com que a pessoa que está obsediada se exponha ao ridículo, né? Faça coisas que normalmente não faria, se exponha a uma série de formas de constrangimento, né? Lá, Allan Kardec sempre definindo as coisas, né? E o bom do Espiritismo é isso, explica tudo. Então, lá no livro do Livro dos Médiuns, no capítulo 23, a partir do item 237, Kardec definiu a seguinte expressão: obsessão é o domínio que alguns espíritos exercem sobre certas pessoas. É praticado unicamente pelos espíritos inferiores que procuram dominar, pois os espíritos bons não impõem nenhum constrangimento. Os bons espíritos aconselham, combatem a influência dos maus e, se não são ouvidos, retiram-se. Os espíritos maus, ao contrário, eles se agarram àqueles que conseguem fazer como vítimas através da sintonia mental. Agora, o vício, né? Como é que a gente pode dizer em palavras simples? É um hábito sobre o qual nós perdemos o controle. E aí, ou seja, alguma coisa começa a nos controlar. A pessoa acha que bebe, quem controla ela é o copo. A pessoa acha que fuma, quem controla ela é o cigarro. Gradualmente ela começa a frequentar lugares onde seja permitido fumar, onde a bebida alcoólica esteja disponível, e assim o vício vai moldando a vida da pessoa. A pessoa acha que está tendo controle da vida, mas na verdade nenhum. Eu faço o que eu controle, quero, nem até o final da página 1. Literalmente o vício é a porta aberta para obsessão. Então. Certamente que sim. Onde quer que, vamos dizer, o discernimento, né? Deus respeita o nosso discernimento. Toda a literatura espírita tem lá em todos os trechos livre-arbítrio. Deus, nosso Pai Criador, respeita as nossas escolhas. Uhum. Por que a gente vai terceirizar essas escolhas, né, para um obsessor? Então, dito isso, resposta sim, né? Então, o vício, qualquer que seja ele é uma porta aberta para a obsessão. E também, sim, grande número das situações obsessivas também conduz aos vícios, né? Porque tudo isso, seja a obsessão, seja o vício, estão nivelados naquele patamar de frequências mentais dos mais baixos, né? Certa vez você comentou, Paulo, exatamente, só para a gente exemplificar, um caso, né, uma pessoa conhecida sua, que tinha um rapaz, né, assim, de família, né, super unido ali com o pai, com a mãe, estudioso, né, trabalhador, e de repente, né, parece que a cabeça do rapaz virou, de uma certa forma ele acabou indo para os vícios. Perfeito. Então é bem isso. Então também o processo obsessivo pode te levar para os vícios. E aí vícios de N natureza, né? Desde o cigarro, bebida até as drogas mais pesadas, né? Mas daí cada um de nós tem uma proteção muito mais ampla do que boa parte das pessoas. Acontece que se até Deus respeita as nossas escolhas, temos que ter muito juízo para escolher. É orar e vigiar o tempo todo. Responsabilidade nas nossas escolhas, nos nossos pensamentos, nas companhias visíveis e invisíveis, né, que nós adotamos para nós, e hábitos, né? Podemos também depurar os nossos hábitos ou nivelá-los num plano bastante baixo, né? Porque é estranho pensar, né? Como uma pessoa fala, puxa, a pessoa, nossa, no final tá 10, né? Até parece que essa pessoa era também espírita, tudo, né? Sim. E de repente começa a ter, né, um comportamento, né, fazendo escolhas não muito adequadas, né? E levar para esse lugar, nesse lugar trevoso, né? Que chega... Uma outra questão, muitas vezes a pessoa pode se sentir envolvida numa situação onde ela se sente menor do que esse tipo de domínio, do que essa ideia recorrente, né? Peça ajuda. Com certeza. A gente fala sempre aqui, né, Edgar? No nosso programa, no final, a gente costuma falar, é tudo, né? É mente, físico, espiritual, emocional, tem que estar tudo alinhado. E você não está sozinho, né? Isso que é o mais importante da gente deixar sempre claro. Você não está sozinho. Você pode pedir ajuda a qualquer tempo. Porque há sempre quem possa te estender a mão, te ajudar, te auxiliar, seja com uma palavra, com uma orientação.
seja te encaminhando para um atendimento espiritual ou mesmo uma terapia, seja o que for, né? São várias as formas de você poder ser ajudado numa situação como essa, né, Perfeito. Paulo? E a gente costuma falar, Paulo, e eu acho que esta responsabilização que você comentou, né? A gente precisa, é essencial se autoconhecer, né? Sem Que dúvida. exatamente quando percebe que estamos tendo pensamentos ou estamos fazendo escolhas, né? Se a gente não perceber quem somos, é identificar que aquilo não é seu, né? Quer dizer, eu tô diferente, né? Eu não sou assim. Então, o que tem, né? O que está acontecendo? E, pois é, Eliane, É fundamental isso. tem né? uma questão, eu posso até citar um exemplo recente, que muitas vezes a pessoa que está fora fala, a pessoa está sofrendo porque ela é ignorante, porque ela não vai atrás. Então, vamos dar um exemplo totalmente blindado a esse tipo de opinião. Pensamento. Vamos lá. Um profissional, advogado, estudou numa das melhores faculdades aqui do Brasil, prestou concurso público, se tornou juiz, trabalhou como juiz, desembargador, deu a idade, se aposentou, se eu não me engano, 70 anos de idade. Então, aquele rapaz, eu chamo rapaz porque eu conheço ele desde o tempo que ele era rapaz, imagina a minha idade, né? E se aposentou, e aí, 1000 planos, né, de aposentadoria. Vou viajar, vou fazer esqui, vou pular de paraquedas. Depois de 2 meses, ele estava completamente entediado. A pessoa que trabalha a vida inteira Quando está para, com né? a cabeça formada por um período de férias, no máximo, né? Quando as férias se tornam permanentes, o que aconteceu? Começou a sentir dores, a ponto de não conseguir dormir. Coluna, joelho, calcanhar, vai no médico, não tem nada. Começou a sentir uma tristeza. Imagina, uma pessoa, cabelos brancos, chorando compulsivamente. Crônico, né? E não é falta de dinheiro, tem aposentadoria, casa própria, uma pessoa estudada, né, vamos dizer, desembargador, né, aposentado. Falou, tem alguma coisa espiritual. Falei, não. Você tem alguma coisa no campo psíquico. Precisa procurar um profissional no campo da psicologia. Foi. Então me arruma um da sua confiança. Beleza. Tem ótimos profissionais, né? Bastou 2 sessões. 50 minutos cada uma. Ele ouviu uma frase. Ele falou, quando é que o senhor vai sair deste luto do seu ser profissional que não existe mais? Somatizou uma série de coisas, aquela tristeza dele fez com que outros personalidades invisíveis, tristonhas, se aproximassem, e aí a choradeira, a falta de sono. Por isso, é o todo, né? Não é cuidar só do espírito, só da mente, tudo, né? Tem que cuidar do todo. E, Paulo, hoje em dia é muito comum, né, a gente ouvir falar em múltiplas compulsões, né? Ou seja, compulsões que podem ser de ordem alimentar, por compras, compulsão por sexo. E hoje, com a facilidade ainda da internet, de ter acesso a tudo, muitos ingressam nesse mundo da pornografia, né? De forma compulsiva. Enfim, seja qual for o tipo de compulsão, pela visão espírita, nós estamos abordando aqui, a compulsão pode ser considerada um processo obsessivo? Negativo. Negativo? Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Quando nós temos uma situação obsessiva, todo mundo tem um RG aqui que tira aqui, né? Mas antes disso temos um RG espiritual, tá certo? Certo. No caso da obsessão, você tem um RG espiritual interferindo em outro. No caso da compulsão, é o RG que está fazendo prejuízo a si mesmo, né? Tá. Então não podemos atribuir ao invisível. Nesse caso de compulsão, é uma vontade descontrolada. Aí sim, a compulsão pode gerar a obsessão. É uma porta aberta para vícios, mas não que levar para esse lugar seja uma obsessão. A compulsão em si é uma vontade não controlada, um distúrbio comportamental, pilotada pela ansiedade. É um transtorno de ansiedade, né? E aí ela entra na categoria, né? A compulsão entra na categoria dos transtornos de ansiedade, que se caracteriza por crises recorrentes, né?
nas quais a pessoa é invadida por pensamentos, ideias, desejos, imagens que levam a praticar verdadeiros rituais de limpeza, né? Checagem, conferência, contagem, organização, rituais de compras, né? De atividade esportiva. Tem gente que entra na academia e não sai mais, tá? Compulsão, né? Por atividade física, prática sexual, outras manias, né? Cuja frequência e intensidade vão gradualmente se intensificando ao longo desse processo de desequilíbrio da psique, né? Agora, a Joana de Ângeles, que é uma querida, uma das almas iluminadas que tutelam a atividade mediúnica, né? Do nosso querido Divaldo Pereira Franco, já há mais de 60 anos, né? Que eles têm essa parceria, né? Ela nos dedicou 16 títulos, conhecido como série psicológica, né? E ali esses temas da compulsão e vários outros transtornos são com delicadeza, com profundidade, são tratados aí de uma maneira que qualquer pessoa que se permitir ter acesso a essas obras, eu vou até citar algumas delas, né? Tem lá Momentos de Saúde e de Consciência, Autodescobrimento, uma busca interior, Desperte e Seja Feliz, Vida, Desafio e Soluções, O Despertar do Espírito, Psicologia da Gratidão, são 16. Estou citando alguns aqui. Tem Homem Integral, né? São espetaculares, quer dizer, de natureza autodidática. A pessoa vai lendo no seu tempo, assimilando dentro da sua capacidade de entendimento, e aí vai aprendendo uma série de coisas que de outra maneira fica tropeçando. E fica a dica, né? O que o Paulo está dando é uma dica bem legal mesmo, porque é uma série de livros que dentro da psicologia trabalha exatamente isso que eu falei agora há pouco, esse autoconhecimento, né? Com toda essa abordagem aí psicológica, é uma obra incrível, né? E parece que recentemente teve um congresso, né? Sim. Sobre o pedido da Joana de Ângeles é que espalhe essa necessidade que a humanidade está precisando de se autoconhecer. Né? Inclusive, até, se permite, trouxe até um trechinho que ela cita. Ela fala: dentre as raízes encontradas nos transtornos de comportamento, encontra-se uma insatisfação do ser em relação a si mesmo, que ainda não foi solucionada e que resulta num conflito interior ante a frustração de desejos não realizados, situação que deixa o ego da pessoa em desequilíbrio e que passa a exigir compensações que frequentemente ignoram a realidade. Gente, olha, um espírito de luz falando para a gente. Olha a importância, né, da gente ter, saber, né, se conhecer e na verdade, as compulsões é uma fuga, né? É a pessoa não querendo olhar para alguma coisa que precisa ser olhada, é uma precisa ser distração tratada. Que muitas vezes a pessoa acaba entrando no ralo por causa da distração do mundo. Pois é, né? A gente pega o transtorno alimentar, né? A compulsão alimentar. A pessoa está comendo, não é comida, ela está comendo alguma coisa ali que, né, que não está sendo trabalhada nela. Então, fique bem claro. Então, é uma questão da psique humana. Sim, Não bota espírito no meio. Eles podem até vir, mas é uma porta aberta de carona. Isso. É uma porta aberta. Agora, não adianta apontar o problema sem indicar possíveis soluções. Né? Então, como se prevenir, como se imunizar às questões aí compulsivas. Né? Meditação orientada pelo foco na doce figura de Jesus é infalível. Né? Uma autoterapia eficaz para eliminar eventuais culpas, frustrações que a nossa consciência possa ter acumulado, abrindo assim espaços mentais para a restauração do otimismo e da autoestima, que a pessoa que gosta de si mesma, ela procura o melhor para si. Né? E outra coisa, hábitos saudáveis, né? Começando pelo Evangelho no Lar, uma vez por semana, das leituras edificantes, da oração sincera, das ações da caridade solidária, do relacionamento fraterno, da conversação edificante a partir da conversação edificante dentro de casa. Né? Muitas vezes o pessoal chega em casa, cada um no seu celular aí, falando com quem está fora. Não é por aí. E aí, essa é uma psicoterapia profilática, né? Que deverá fazer parte da agenda diária de todos aqueles que desejam se manter imunes, né? Aos transtornos de comportamento
que atualmente e infelizmente estão muito disseminados na sociedade humana na forma de compulsões variadas, depressão, transtorno bipolar e mais uma série de coisas. Tudo, gente, tudo que a gente fala aqui para vocês, né? Nosso programa é exatamente voltado para isso, para ajudá-los a entender, né, essa psique humana, os nossos comportamentos e fazer a nossa reforma íntima, né, Edgar? É isso que a gente nesse busca sentido, aqui. eu queria deixar aqui um recado, se você estiver acompanhando pela rádio, depois dá um pulinho lá no canal do YouTube, porque a gente vai deixar essa lista de livros, essa coleção de títulos da Joana de Ângeles, disponível ali em links para que você possa se informar, conhecer esses títulos, ler a respeito disso, porque isso tudo também auxilia, para além daquilo tudo que o Paulo acabou de listar, né? Essa é uma literatura que ajuda muito a gente a olhar para dentro, porque se você está indo para a compulsão, seja ela de que natureza for, tem uma dor em você que você não está querendo olhar. Isso. E isso que é importante a gente deixar claro. Enquanto você não cuidar dessa dor, a compulsão não vai embora. E enquanto a compulsão não vai embora, a companhia de obsessores, a chance dela acontecer é muito grande. Sem dúvida. Muito bem. Paulo, temos mais um tempinho? Temos aqui mais um minutinho só para a gente poder concluir esse programa de hoje. Que dica que você daria para que a gente pudesse orientar aí quem está nos ouvindo a se precaver dessas influências que acontecem muitas vezes da obsessão, tanto dos desencarnados, mas também, eventualmente, até dos espíritos encarnados, que também costumam obsediar a gente, né? Em um minuto, como que você poderia sugerir aí uma forma da gente se imunizar disso? Lembrando que a maior conquista, né, que cada um de nós pode fazer é da serenidade. O que te mantém sereno? E imagem da serenidade aqui, o elemento que Deus nos dá inspirador de serenidade é Jesus, né? Então, o momento apareceu a amargura, prece. Tô com a cabeça tão desorganizada que não consigo orar. Você consegue fechar os olhos, olhar para o teu coração, respirar de maneira pausada, profunda, de maneira que aquele ar que está entrando no teu pulmão está vindo com as bênçãos de Jesus. Todo mundo consegue fazer isso. E aí você vai sentindo figura de Jesus vibrando dentro do teu coração. Cada um de nós tem na memória uma imagem de Jesus. Traga essa imagem. De preferência aquela que ele não está sangrando na Crucificado, cruz, né, com a coroa de espinhos, mas a doce figura de um amigo que Deus deu a cada um de nós, de um mestre, né, carinhoso. E aí quando você percebe, um minuto pode parecer uma eternidade, você está num outro patamar mental. Já mudou toda a frequência vibratória. Essa mudança já resolve muito das certeza, aflições, né? E das dores das já pessoas. como diz aí na prática, te alinha de volta. Te alinha. E o que o Paulo falou, muito importante, olha para onde ele mandou, o coração. Né? É aqui que está a frequência, gente, que a gente cria tudo, aqui, ó, no amor, né? Sem dúvida. Allan Kardec define a mediunidade como a faculdade dos médiuns. E a partir das potencialidades do médium, é a capacidade de sentir, num grau qualquer, a influência dos espíritos. Ele acrescenta que o termo se aplica usualmente àqueles em que a faculdade se traduza por efeitos patentes de certa intensidade, o que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Diante desse conceito, Paulo, podemos dizer que a mediunidade é uma faculdade inerente e inata, né, ao ser humano. No entanto, no decorrer do tempo, criou-se a falsa ideia, ou a ideia errônea, né, de que o exercício da mediunidade atrai obsessão. Diante desse pensamento, muitas pessoas temem a mediunidade, né? Não querem nem falar de mediunidade porque acham que vai atrair obsessão. Você poderia falar, e a gente sabe que isso não é verdade, né, Paulo? Você poderia falar um pouquinho mais, né, para os nossos ouvintes sobre mediunidade e obsessão? Não, muito oportuna, né, a sua questão, Eliane. Agradeço aí, porque é um tema que tem respostas parciais há mais de 100 anos. Isso foi explorado já numa propaganda negativa, né, da doutrina espírita em inúmeras oportunidades, mas é importante a gente lembrar daquilo que é fundamental. Primeiro, que o nosso panorama mental, ele é a base para a escolha das nossas preferências, dos nossos interesses, né? É a partir daí
nós nos colocamos em sintonia vibratória com outras mentes que fizeram escolhas semelhantes às nossas, né? E dessa forma, de acordo com o panorama mental que elegemos, podemos estar em sintonia com espíritos de grande elevação, Sim. como podemos estar em sintonia, nos irmanar, né, fluidicamente, com almas depressivas, sofredoras, criminosas, mesmo eu diria, né? E isso tem muito mais a ver com a responsabilidade que existe nas nossas escolhas, né, do que com faculdade mediúnica. A mediunidade é um dom que está aí. Para todo mundo, Sensibilidade mediúnica. Qual é a mãe que nunca teve um momento de intuição em relação ao filho, a filha, o pai, em relação à família? Então, e a mediunidade mais básica, a matriz, é exatamente a intuição. A intuição. Né? Quem Agora, nunca teve uma intuição, né? isso acontece, é coisa de Deus e é para ser usado em benefício do próximo, né? Jamais comercialmente, jamais tentando prejudicar quem quer que seja. E se cada pessoa, seja um médium já treinado ou alguém que nem acredita que seja médium, soubesse o tamanho da proteção espiritual que cada um de nós tem, jamais alimentaria uma bobagem desse tipo de dizer que mediunidade chama obsessão e etc. Né? Nem por um segundo sequer. Quem acredita que o dom mediúnico é porta de entrada para situações obsessivas, procure outro tema para se preocupar, porque esse aí é desperdício de tempo, né? Verdade. Mas tem a responsabilidade, né? Principalmente aqueles médios que trabalham, né? No caso, trabalham diretamente com a espiritualidade, tem a responsabilidade do médium também em exatamente aquilo, né? Sem dúvida. Controlar, né, os pensamentos, né, e as suas escolhas, para não baixar, né, a sintonia vibratória, para não atrair. E né? aí nós temos uma divisão clássica, né? Então, há pessoas que fazem esse tipo de confusão não por maldade, por ignorância. Mas o ignorante, a partir do momento que ele tem a humildade de perguntar, de ouvir, de pesquisar, ele deixa de ser ignorante e ser ignorante e entende, né, o que está se passando e tudo bem. Agora, tem uma coisa pior que a ignorância. Chama pseudo-sabedoria. A pessoa acha que sabe, tudo. comprou o livro, botou na prateleira, fala que leu e que Pois entendeu. é. Né? Aí o ego começa a falar muito, gente. Aí é perigoso. Em tempos de redes sociais, o que a gente mais encontra é isso. Pseudo-sábios e pseudo-sábias. Né? E isso é um cuidado enorme, porque muitas vezes essa pseudo-sabedoria acaba sendo repassada como uma coisa que está na moda, como uma coisa que quem não achar isso está fora da turma. E esses, como é que fala hoje? Lacração, né? Lacração. Onde se lacra não há razão, há uma imposição. Sim. Como é que para você assimilar, você tem que entender. E para você entender, alguém tem que ser capaz de te explicar. Obedecer, respeitar a tua inteligência e não impor qualquer coisa. E tem a humildade de saber que não sabe, né? Reconhecer. Reconhecer que não sabe. E isso... E tá tudo certo, gente, né? Ninguém sabe tudo, a gente está aqui para aprender. Isso funciona desde que mundo é mundo. Agora, o ignorante que tem boa vontade, ele pode se instruir e entender como as coisas funcionam. Mas o pseudo-sábio, ele não tem boa vontade, porque ele normalmente fica preso numa cela, né? Construída pela arrogância, pelo achismo e muitas vezes, e infelizmente, pela agressividade. Sim. Pessoas se impõem, você vê esquema de redes sociais aí, a gente costuma dizer, né? Entra no YouTube, não precisa ir muito longe. De cada 10 vídeos no YouTube, 8,5 vídeos é alguém brigando com alguém, alguém falando mal de alguém. Nós nascemos e nós aqui estamos para ser muito mais do que acusadores, né? Sim. E aí entra a questão da mediunidade e da obsessão. Todo médium, como toda pessoa, são criaturas obsediáveis, tá certo? E como todos os seres humanos são dotados de potencial mediúnico, qualquer um de nós pode estar sendo alvo não apenas de um, mas de vários obsessores ao mesmo tempo. Depende do teu nível de imunidade
Assim como nós também, neste exato momento, estamos sendo assediados por uma série de vírus, micróbios que estão aí espalhados no ar, mas temos imunidade. Então, eles não conseguem atingir, né, o efeito nocivo. E daí a importância de cuidarmos da nossa imunidade fluídica, não é mesmo? Jesus já avisou a todos desde aqueles momentos que antecederam sua prisão, quando lhe disse aos discípulos: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Exatamente. Somos tentados O tempo todo. a cada milissegundo, em várias formas. E é interessante que a gente tem a falsa ideia, né, a ilusão, que o plano espiritual está lá, ou no céu, ou no inferno, e a gente está aqui. Não, eles estão aqui, entre nós, né? Nós somos eles, Nós inclusive. e assim, é que nós não temos, né? Como não estamos no mesmo padrão vibratório, a gente não consegue visualizá-los. E o que o Paulo está falando é exatamente isso. Quando a gente entra em sintonia com algum pensamento, né, que não seja muita contribuição, aí eles conseguem nos perceber e a gente percebe eles, né, Paulo? Perfeito. E aí que é a zona de perigo, né? E uma questão. Mas eles estão aqui entre nós. Agora, né? falando de modo particular aos médiuns, né, já formados, tá certo? E que atuam regularmente nas atividades de assistência espiritual numa casa de caridade. Além da vigilância constante, existem também os imperativos do autocontrole, da disciplina, do estudo constante, né? Por quê? Ninguém sabe tudo. E outra coisa, mas eu já trabalho nisso faz 10 anos e não se atualizou até hoje, não tentou fazer outra coisa. Então, não acaba, né, Paulo? Não tem fim, constante. é constante. As aquisições que a mente humana... Quanto que nós usamos da mente humana? Pouquíssimo. Os que mais se destacaram na humanidade aí, como mentes brilhantes, não usaram nem 10%. Pois é. Então, quanto mais a gente alimentar, mais resultados a gente vai ter. Agora, nesse aspecto, não podemos deixar de lembrar palavras de sabedoria deixadas por uma querida benemérita, Benedita Fernandes. A gente sempre faz referência a ela. Lá, pessoal da região de Araçatuba, né? Noroeste Paulista, conhece bastante. Apesar dela ter falecido em 1947, ainda hoje é impossível não se conhecer o nome de Benedita Fernandes na região de Araçatuba. Que é uma figura que está presente no seu próximo livro, né, Paulo? Ela e mais 24 beneméritas aí. Olha que demais. E o Paulo já falou, né, dela em Exatamente. outra entrevista nossa, né? Então, quer dizer, eu destaco ela porque ela era uma moradora de rua, obsediada através do gatilho do alcoolismo. Foi presa. Só que fora do álcool, uma pessoa absolutamente normal e de bom coração. Lavava a roupa dos presos, fazia comida, limpava a cadeia. Foi atendida pelo carcereiro, chamado Padial, lá da cadeia pública de Araçatuba na época, que era espírita. Falou, essa moça aqui, qual é o futuro dela? Começou a fazer evangelho com ela na cela. Trouxe o dirigente espiritual da casa onde ele trabalhava e o tratamento espiritual foi feito. Aquele que a obsediava falou, vou acompanhar essa moça aqui e ajudar ela no que eu puder. Virou mentor dela. Foi alfabetizada, se tornou uma benemérita, criou casa de crianças, casa de acolhimento para doentes mentais e no final da vida registrou a seguinte passagem. Olha só o padrão moral da querida Benedita Fernandes. Ela disse, nesta vida cada um tem sua cruz e Jesus nos ensina a carregá-la através do seu bendito exemplo. Fé, coragem, resignação e caridade não tornam nossa cruz menor, nem mais leve, mas nos dão a capacidade de carregá-la com maior facilidade. Bonito, né? A biografia dela consta aí numa obra chamada A Dama da Caridade, que foi escrita aí por um professor da universidade lá em Araçatuba, Dr. Antônio César Perry de Carvalho, e tem também 10 páginas dedicadas à ilustre, né, biografia dela, com luz do padrão desse texto que a gente acabou de compartilhar. Está lá no Ação das Mulheres Espíritas do Brasil. Nossa, que vai sair. Muito legal, muito legal. E, Paulo, nós podemos dizer que, nos casos das obsessões simples,
aquela que, né, que nós acabamos de falar, os espíritos interagem conosco. Então, de repente, né, você está ali, não está numa frequência muito legal, né, e se aproxima. A mediunidade pode servir de instrumento para auxiliar também esse espírito desencarnado, né, logicamente, a ter uma orientação espiritual, para ser encaminhado. Então, a mediunidade serve para isso também, no caso de uma obsessão simples? Certamente que sim, Eliane. Vejamos, uma coisa muito básica. A paz no mundo e a harmonia na sociedade, as duas começam pela paz e pela harmonia que cada um alimenta dentro do próprio coração. Cada pessoa valorizar a paz e a harmonia, conjunto da sociedade vai transpirar paz e harmonia, tá certo? E esse processo começa no momento em que cada um de nós passa a fazer aos outros aquilo que gostaria de receber Sim. dos outros. Quer dizer, simplesmente coloque em prática aquela recomendação que Jesus deixou aos seus aprendizes, né? Amar ao próximo como a si mesmo. E no caso da obsessão, as almas adoentadas que tentam exercer uma influência nociva sobre as pessoas conseguem ter o seu processo de cura tremendamente auxiliado pela contribuição dos médiuns de boa vontade que atuam nas tarefas de assistência espiritual nas casas de caridade. Detalhe: casa de caridade, grupo de médiuns organizado. Tem pessoa que pode até ser médium, mas ela quer tratar de quem está obsediado na casa dela, ou na casa da pessoa. Cuidado. Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, são poucos, né? Cuidado, tem que ter muito preparo. Trabalho organizado, estrutura fluídica organizado, disciplina, preparo fundamental. E nesse ponto que entendemos que a atividade da assistência espiritual é um processo psicofluídico, terapêutico de cura, através do qual a alma obsessora desabafa num ambiente fraterno e acolhedor. Uma terapia para o obsessor. Para o necessitado. necessitado é neste ambiente fraterno e acolhedor que ela expõe as suas razões, suas mágoas, recebendo tanto orientações que esclarecem a inteligência, como também influxos contínuos de energias que restauram, renovam, aliviam o sofrimento. Exato. O que a gente fala aqui, o trabalho terapêutico, né, no caso da obsessão, é feito com o nosso irmão também desencarnado. Né? Todo esse conhecimento, que a gente fala tanto de consciência, que consciência expandida, tudo esse conhecimento é levado para o desencarnado, para ele também, né, ter um entendimento e prosseguir na sua jornada. Né? Se eu puder compartilhar, vamos dizer, dentro das atividades aí que nós desenvolvemos, né, no trabalho mediúnico, no caso da psicofonia, vou dar um exemplo, né? No atendimento a desencarnados, né, que estão numa situação deplorável, é impossível, apesar de toda a proteção, no momento em que estamos interagindo, né, ou servindo de, como se chama, de carteiros, né, do que eles passam, as impressões que eles estão sentindo, sujeira, lama, catarro, sede, sensação física, né, que quando desencarnaram. É impossível não se sentir. Só que isso não demora alguns minutos. A espiritualidade por isso que eu digo, casa de caridade são equipes espirituais multinível, né? Com funções definidas. Então, quer dizer, quem quer que esteja atuando na mediunidade não sai de lá sentindo nada. Pelo contrário, sai de lá mais leve. Mais leve, é um sentimento de gratidão, é uma coisa, né? de Deus, realmente, né? Então, para aqueles que têm medo, como a gente falou, de que a mediunidade atrai obsessão, olha o bem que você pode estar contribuindo, né? Em auxiliar esses irmãos desencarnados também. Que a mediunidade, o trabalho bonito da mediunidade é essa, né, Paulo? De a gente servir como, né, com esse carteiro, né? E poder auxiliar o lado dar de graça o que de graça recebestes, né? Exatamente. E, basicamente, procurar gerar lenitivo a quem sofre. Enxugar lágrimas, impedir lágrimas novas de serem derramadas, cessar sofrimento. Pois é. O trabalho de consciência, né, de reforma íntima, não acaba quando a gente desencarna. Então, o trabalho é contínuo, né? Sem dúvida. Ô Paulo, e você poderia falar para a gente um pouquinho sobre a mediunidade na infância e na juventude?
Perfeito. Eu imagino que quanto mais cedo, melhor a gente poder estudar esse tipo de assunto. Né? Sem dúvida. Isso aí, inclusive, tem... vamos lá. Biologicamente falando, o nosso retorno ao planeta Terra, né? Nossa situação de reencarnação, o start biológico é dado na fecundação do óvulo. Mas o processo de aterrissagem, entre aspas, né? Do espírito reencarnante na nova situação encarnatória, ele leva, a partir da fecundação do óvulo, mais uns 10 anos. Então, durante o período da infância, por que um nenê dorme tanto? Ele está muito mais em contato com a espiritualidade. Como é que fala? Tem o coach, né, espiritual, né, durante o sono, e o nosso desprendimento do espírito se dá durante os períodos de repouso do corpo. E na infância também os períodos de sono, né, também são mais amplos, né? E então, para as crianças, inclusive aquelas que ainda não desenvolveram a fala, aquela coisa toda, eles estão cercados, né, de espíritos amigos, se sentem bem com aquilo. Por outro lado, quando chega alguém com alguma vibração pesada, negativa, tenta pegar no colo, vê o berreiro que a criança não abre. Eles percebem coisas que nós normalmente não percebemos. Então, as né? crianças são médios numa percepção muito grande, né? Normal. Desde que mundo é mundo, a coisa assim funciona. Agora, existem, né? Por exemplo, só para citar, a gente sempre fala e costuma citar uma obra, Mediunidade e Obsessão em Crianças, da Sueli Calda Schubert. É um clássico, né, que a gente pode citar para que esclarece muitas dúvidas, né? Agora, toda criança precisa se sentir segura, amparada, motivada a aprender, pois é a segurança e as boas motivações que estimulam o espírito a progredir. E cada um de nós nasceu para quê mesmo? Para progredir. Então, quem aceita o contratinho encarnatório lá, como pai, como mãe, é para propiciar o que for de melhor para aquelas almas, né? É isso que eu te perguntar, qual a responsabilidade dos pais, né, diante essa... eu não sei nem se existe aconselhamento de mediunidade das crianças. Muito oportuno, Eliane. Eu diria que, não sei se nem se existe no idioma português, se não estou inventando agora. Compromisso com o filho, filha interceirizável. Interceirizável, presta atenção, ouvinte. Interceirizável. E aí tem aqui o Allan Kardec, lá no livro dos Espíritos, na questão 385, nos diz o seguinte: os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devem fazê-los progredir. Nesta fase é que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Tal o dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada, de que terão que dar conta. É de cedo que se torce o pepino, minha avó sempre falava. Ô Paulo, dá para fazer uma... Então, a gente está terminando o nosso programa, estamos nos últimos minutos. Eu só vou pedir para o Paulo, então, compartilhar com a gente um trechinho desse livro maravilhoso. Coragem. O título Será que Sou Médium? Que eu acho que exemplifica bem, né, nossa entrevista de hoje. Nós temos aqui uma referência, né, ao livro, à obra Coragem, que o querido Emmanuel ditou através da mediunidade do Chico Xavier. Eu selecionei aqui um texto que chama Nossa Casa, uma referência à nossa casa mental. Querido Emmanuel diz o seguinte: a mente é a casa onde cada um de nós reside, segundo as nossas próprias concepções. A imaginação é o arquiteto do nosso próprio domicílio. Se julgarmos que o ouro é o material adequado à nossa construção, cedo sofremos a ventania destruidora ou enregelante da ambição e da inveja, do remorso e do tédio, que costumam envolver a fortuna em seu castelo de imprevidência. Se supomos que o poder humano deve ser o agasalho de nosso espírito, somos apressadamente defrontados pela desilusão que habitualmente coroa a fronte das criaturas enganadas pelos desvarios da autoridade. Se encontramos alegria na crítica ou na perversidade, naturalmente nos demoramos no cárcere escuro da maledicência ou do crime. Moramos em espírito onde projetamos nossos pensamentos. Na terra,
muitas vezes temos a máscara física emoldurada em honrarias e esplendores, conservando-nos intimamente em deploráveis cubículos de padecimentos e trevas. Só o trabalho incessante no bem pode nos oferecer a milagrosa química do amor para a sublimação do nosso lar interior. Por isso mesmo Jesus disse: meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Idealizemos mais luz para o nosso caminho. Abracemos o serviço infatigável aos nossos semelhantes e a nossa experiência de alicerces na terra culminará feliz e vitoriosa nos esplendores do céu. Maravilha, Paulo, muito obrigado. Gratidão, Paulo, por estar conosco mais uma vez. Poxa vida, foi uma alegria, passa muito rápido, né? Muito grato. Muito bom. E a gente vai estar com o Paulo outras oportunidades, com certeza. Fiquem ligados, acompanhem a programação da Vibe Mundial e do programa Mentes Além do Tempo. E se você quiser mais conteúdo sobre espiritualidade, sobre física quântica, sobre neurociência e filosofia, entre em contato com a gente também pelas redes sociais. O meu Instagram é o @EdgarBim, o Instagram da Eliane é o @ElianeBim. Você também, como eu disse, pode acessar o nosso canal no YouTube, youtube.com/BIM91. Aproveita e se inscreve no canal, ativa as notificações, né? Ajuda o canal a crescer, compartilha essa entrevista e os demais conteúdos do canal àquelas pessoas que você acredita que esse conteúdo pode ser uma contribuição. E se você quiser agendar uma consulta, você manda uma mensagem pelo WhatsApp para falar com a Eliane, o número é o 11 97274 7997. Não, esse é para falar com o Edgar. Verdade. Com a Eliane é 11 98420 9959. Então vamos lá, vamos repetir para não fazer mais confusão do que eu já fiz. Eliane, 11 98420 9959. Isso. E para falar comigo, Edgar, você vai mandar uma mensagem para o WhatsApp 11 97274 7997. Agora sim. Agora sim. Tenham todos um ótimo final de semana. Muito obrigado pela audiência. Gratidão pela audiência. Tenham todos uma linda e uma abençoada semana.